Agora foi. Agora apareceu a bolinha de gravar. Agora você vai... Não começou a gravar ainda não, acho. Ou já foi? Ela falou que está gravando. Acho que está gravando. Já apareceu a parada de gravar já. Já foi, Compartilhou. mas não veio para cá. Ó. Será que está gravando? Porque essa semana, isso aqui, ó. Só a Regina poderá Semana eu dizer. dei aula e a aula não gravou. Ixi. A aula de semana passada ficou gravada? Eu acho que sim, porque a Clévia não Eu acho que sim. faz isso daqui. É, porque para mim aparece uma bolinha escrito grave. Já está aparecendo. Ai, Jesus. Foi? É que o Zoom tá em inglês, professor, tem que estar alguma coisa escrita, tá alguma coisa escrita em inglês para você, é isso? Como em inglês? Esse no seu tá em inglês. Em Não, inglês tem que estar record. Não, ou é do hack. meu Zoom, que a Clévia falou que ela era mais fácil eu colocar em tudo em português. É. Mas, gente, vamos lá. Semana passada, eu parei justamente na teoria do traço que a gente estava falando, né? Dessa teoria da personalidade do Eysenck, que ele estudou introversão e extroversão frente aos traços psicológicos, né? Agora, sim, o que é importante para a gente começar e entender? Toda de personalidade surge a partir de sensações e percepções que eu tenho ao longo da minha vida, me tornando uma pessoa introvertida ou extrovertida. Isso é uma revisão, né? Essa introversão e extroversão, eu posso ser um introvertido instável ou um introvertido estável. Como eu posso ser uma pessoa extrovertida, mas instável emocionalmente, como eu posso ser extrovertida e estável emocionalmente. Então, na teoria de personalidade do Eysenck, quando eu falo aqui dos traços, né, melancólico, colérico, fleumático e sanguíneo, então aqui o introvertido instável, eu vou falar e eu acho que é importante assim, aonde eu me vejo nisso aqui? Porque isso também é importante para a gente, entendeu? Eu entender o outro a partir do momento que eu me entendo também, como eu me vejo, né? Então, o melancólico, e assim, eu sou uma pessoa quieta, não sociável, reservada, eu sou mais pessimista, eu sou rígido, sou ansioso, irritado, sou uma pessoa sóbria, como eu sou. E se a gente parar e pensar, né, esse melancólico aqui é o introvertido instável. Ele tem uma instabilidade emocional. Então, dentro do traço instável, imagina um atleta, tá? Ele é uma pessoa não quieta, menos social, mais reservado, só que ele tem um traço aqui que é importante a gente estar atento, que é uma pessoa pessimista. Então, se é uma pessoa pessimista, como ele estrutura, tá, as emoções e motivação para esse esporte, para a prática da vida dele. Então, o outro, que é o extrovertido instável, tá? Ele é uma pessoa extrovertida, ele é ativo, otimista, mas é impulsivo, tá? É agressivo, é excitável, então é agitável, é agitado, irritável. Como eu me coloco, eu me encaixo mais aqui. Eu acho que eu sou mais agressiva, eu sou impulsiva. Então, eu estou dentro desse traço. E como o atleta se encaixa
dentro de alguma modalidade esportiva, tendo esses traços de personalidade. Como eu me encaixo na minha vida tendo esses traços de personalidade, aonde eu me encaixo, tá? Quando ele fala o fleumático, que é o introvertido, mas é uma pessoa com uma estabilidade emocional. Então, ele é calmo, ele é cuidadoso, ele é passivo, ele é pacífico, controlado, consistente, imperturbável, contemplativo. Então, essa pessoa, ela vai buscar, tá, dentro do esporte, tá, modalidades mais ligadas a um traço a um esporte mais individual, porque ele não é tão comunicativo. Ele é extrovertido, sim. Ele é introvertido, sim, mas introvertido e estável. O sanguíneo, ele é extrovertido e estável. O outro é introvertido, estável, o outro é extrovertido e estável. Então, é aquela pessoa sociável, mas é responsável, é o articulado, é aquela pessoa que é líder, tolerante, dinâmico, amigável, mas tem também uma despreocupação. Então, tudo isso é importante a gente entender na teoria do traço, aonde eu me encaixo ao longo de toda essa estrutura da minha vida, e quando eu olhar para o outro, que traços eu observo. E a partir dos traços que eu observo, o que é importante, né? Eu entender que esses traços podem ajudá-lo em alguma modalidade, como também podem prejudicá-lo. E assim, frente a esses traços, o que é importante? Eu entender, respeitar e saber trabalhar com o outro, ser assertivo. Porque dentro desses traços que eu estruturei, a partir de sensações, percepções, vão gerar emoções, motivações, tudo isso são os traços que formam a minha personalidade em si, né? Então, assim, até Débora, agora... Pode falar, Léo. Débora, por exemplo, eu pego um atleta, futebol. Então, ele é... Você teria só como voltar, por favor? Aí fica mais fácil para mim. Isso, por favor, obrigado. Ele é excelente atleta, vamos colocar o exemplo específico de futebol. Ele é um excelente jogador, tem muita característica própria ali, né? Tem o dom ali. Só que ele é quieto, ele não é sociável, ele é pessimista. A gente tem meios de mudar isso, melhorar isso nele? Então, isso que é importante, assim, né? Porque o que a gente coloca, até dentro da terapia positiva ali, ele tem o dom, ele tem o talento para o futebol. Isso, talento. Entendeu? Então, todos nós temos talento para alguma coisa. Perfeito. Você fala, hoje eu dou aula, eu fiz educação física, isso é um talento, tá? Só que esse talento vem carregado dos meus traços de personalidade. Eu tenho talento, mas como eu desenvolvo esse talento? Por quê? Se eu tenho talento e sou uma pessoa reservada, pessimista, tá? Provavelmente eu sou mais introvertido. Isso. E tenho uma instabilidade. O que é importante, assim, o psicólogo, ter um psicólogo na equipe, junto com você, que a gente vai trabalhar o quê? Léo, olha só. Você chega para mim e fala assim, Débora, ele tem talento, é uma pessoa ótima, mas eu vejo ele muito pessimista, rígido. O que eu vou trabalhar com ele? Isso, justamente. Desses traços. Porque se eu faço uma mudança nesses traços, eu faço com que ele se torne mais autoconsciente, com maior autocontrole, com uma automotivação, com uma autoestima, porque assim, o pessimista, o rígido, o ansioso, entendeu? Muitas vezes o que falta é autoestima para ele realmente chegar e falar assim, olha,
eu estou confiante. Porque E trabalhar tem em que- grupo, né? Porque se ele é reservado, é um esporte em grupo, né? Então, assim, trabalhar essa socialização. Entendi. Então, assim, autoestima significa o quê? Ter autocontrole, entendeu? E se eu tenho autoestima, eu tenho um autocontrole. Se eu tenho autoestima, eu tenho autoconfiança, tá? Trabalhar a autoestima, Autoestima. Porque assim, Léo, autoestima está em tudo. tudo. Tá? Tudo. Se eu não tenho autoestima, eu sou inseguro, tá? Eu sou pessimista, eu sou ansioso, eu tenho medo. Então, Perfeito. dentro desses traços aqui, justamente caiu quando a Gabi estava perguntando. Esses traços estão estruturados até 10 anos, quando você fecha a sua personalidade. Então, qual é o meu traço? Eu sou uma pessoa melancólica. Você olha para a criança, você vê. Claro. Aquela criança pessimista, que reclama, que não acredita nela. Então, na terapia infantil, você começa a trabalhar isso. Porque se essa criança é pessimista, dentro do consultório você já vê isso. Quando ela pega o jogo, ela fala, adoro jogar isso, mas eu nunca ganho, eu não consigo, eu não vou ganhar mesmo, entendeu? Então, qual é o trabalho nosso dentro da estrutura de personalidade daquela criança no consultório? É mudar esses traços. Por isso ela vai para a terapia. Entendi. Professora, Oi. com licença, os termos autoestima, autoconhecimento e autocontrole, tem diferença? Olha Autoestima eu sei que tem diferença, mas Então, autocontrole de autoconhecimento. porque olha só, autoestima, tá? Eu gostar de mim, eu me reconhecer como uma pessoa capaz, tá? E consciente das minhas habilidades. Então, eu tenho essa autoestima. Se eu tenho esse reconhecimento de quem eu sou, eu busco o quê? Ter um autocontrole, que é saber me relacionar socialmente, controlar minhas emoções. Esse é o autocontrole. Autoconfiança. Deixar de ser aquela pessoa insegura, ter segurança nas minhas atitudes. Então, falo de autoestima engloba tudo isso, o autocontrole, autoconfiança, que gera uma automotivação. Mas pode ser usado como sinônimo, autoconhecimento e a autoestima. Não, autoestima é o gostar de mim. E o conhecimento, Tá? autoconhecimento. À medida que eu gosto de mim, eu tenho um autocontrole. O autoconhecimento é o autoconhecimento que eu faço do meu eu. Então, eu posso ter um autoconhecimento que eu sou uma pessoa com baixa estima. Eu preciso me trabalhar para ser uma pessoa com autoestima. Ah, tá. Fala, Muito Leon. obrigada. Tá. E, Débora, no caso, você falou que esses traços, até 10 anos que eles vão se consolidando, né? Então, nessa faixa etária, claro que é mais fácil ser trabalhado. E após essa faixa etária, um adolescente, um adulto, acredito que tenha como se trabalhar também, mas deve ser uma maneira diferente, né? Porque assim, né? O foco de terapia hoje, dentro da terapia positiva, é isso, que eu dei até o teste de forças pessoais, né? Nesse teste, você vai vendo quais são as forças que eu tenho, como eu me estruturei e o que eu posso mudar. Porque se a gente parar e pensar assim, dentro desses traços aqui, de ser otimista, de ser pessimista, de ser introvertido, de ser extrovertido, eu não nasci assim. Eu estruturei de acordo com o ambiente familiar, as sensações e percepções que eu tenho do que eu ouço de mensagem, que vão me estruturando assim. Eu chegar, por exemplo, é você e um irmão. Aí, não sei se você tem irmãos ou não, aí a sua mãe chega e fala assim, nossa, o João sempre foi tão fechado,
O Léo é uma pessoa animada. Desde pequenininho ele se comunica. Recebi. Então, se aquela criança é fechada, essa mensagem é reforçada. Reforça. Porque quando você pega o pai, por exemplo, você tem um atleta que é uma criança, tá? Pergunta, quando o pai chegar, se fizer uma entrevista, o que você teria para dizer do seu filho de positivo ou negativo? Em uma palavra. Aí o pai fala assim, nossa, ele é tão inteligente, mas ele é tão agressivo. Fechou. Está ali um dos passos. Nossa, o meu filho é ótimo, estuda, inteligente, mas ele é tão tímido, não sai do computador, ele é tão pessimista, eu vejo isso nele. Então, se eu vejo isso, isso é reforçado ao longo desses primeiros anos. E a criança acaba assimilando, né? Exatamente. Se eu perguntar para vocês, né, qual a mensagem que a minha mãe diria e o meu pai de quem eu sou, positivo e negativo, eu tenho esse traço. Então, o que eu vou pegar? No processo, tá, de interação com terapia ou com o atleta, o que a gente vai ver junto? O que pode mudar? Ele não nasceu pessimista. Como a gente pode fazer um trabalho que ele tenha um autoconhecimento dessa autoestima, desse autocontrole, ele controlar essa ansiedade, mexer com as emoções, estruturar a motivação para a vida dele, porque assim, isso aqui está estruturado. Então, se está estruturado, foi quando a Gabi perguntou, isso não muda mais? Se não mudar mais, nós estamos ferrados. Entendeu? Então, o importante é a psicologia do esporte, você acreditar que aquela pessoa pode ser diferente. E, para isso, eu vou falar até os traços do técnico. Você tem que ser o quê? Assertivo com ele. Se você chega e fala assim, pô, cara, sabe por que você perdeu? Você é muito pessimista. Você tem que acreditar mais em você. O que eu te dei? O reforço de quem você é. Eu já te disse. Léo, Acrescentou nada, né? Você é tão pessimista, Léo, você tem que acreditar mais. Léo, você é tão ansioso, cara. Então, o que eu preciso como técnico? Sentar com ele e trabalhar junto. A gente vai trabalhar como equipe, tá? Que você possa mudar, eu vejo assim, alguns traços que te prejudicam. Não é reforçar o que você acha que já é errado. Já é errado. E a gente faz isso, não é com atleta. A gente faz isso com filho, a gente faz isso com mulher, a gente com marido. A gente reforça muito mais o que é negativo. E é reforçado porque aquele negócio, você chega, namora uma pessoa, chega na casa dela, está conversando, eu falo assim, Léo, você precisa ver essa pessoa dentro de casa. Ela é um estopim, um furacão. Já mandei a mensagem. Aí, quando o dia que você está lá se comunicando, você fala assim, sempre vi que era um furacão mesmo, você era uma grossa. Reforço, entendeu? Então, o que é importante na nossa personalidade? Mudar isso. É possível? Sim. Então, com criança, até 7 anos é mais fácil porque isto não mudou. Não fechou. Depois que fecha, você vai ter o mesmo tipo de trabalho sendo. Identifique as suas emoções, descubra quem você é. Um adolescente, eu chego para você e falo assim, Léo, me dê 5 qualidades suas. Aí você vai falar, eu sou inteligente, eu sou divertido. Tá, Léo, mais? Eu sou honesto. E ali eu paro. Aí você vê que a criança tem, ou a pessoa, a dificuldade. Qual é a tarefa da semana? Entrar em contato e começar a perceber quem sou eu, quais são as minhas características positivas e o que eu posso mudar. E a gente vai trabalhando junto. O que realmente prejudica, né? E aí, assim, dentro
teoria da psicologia psicológicas que hoje, que é a terapia positiva, o que o Seligman fez? Ele viu que até a década de 60, as pessoas só enalteciam os pontos fracos. Se a gente voltar aqui, tem um ou outro ponto forte, mas tem pontos fracos. Ansioso, irritado, sóbrio, isso tudo era estudado. E aí, o que ele resolveu? Mudar isso. De que forma? Percebendo, né, que a personalidade podia ser voltada também para conhecimento de qualidades positivas que a pessoa tem. Tá? Por meio do quê? Tá? Das virtudes que eu percebo naquele ser humano, em função das forças de caráter que ele tem, e essas forças de caráter podem ser o quê? Aprendidas e desenvolvidas. E todo mundo tem elas. Só que a gente enaltece muito mais o negativo. Então, ele diz, virtudes são as características positivas do funcionamento humano. Que qualidades o indivíduo tem, né, que leva ele a fazer o que é certo. Quais são as minhas qualidades? Que são 24, tá? Aí dentro das virtudes tem as 24 forças que ele começou a estudar. Então, ele fez forças, são as características individuais. A minha virtude é o meu funcionamento positivo, né, frente às minhas qualidades. Quais eram as minhas forças? Tá? As características que podiam se manifestar por meio de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, dentro da terapia cognitiva, nós somos o que pensamos, o que sentimos e nos comportamos assim. Então, ele começou a estudar o quê? O que você tem de bom? Né? Aí eu vejo assim, nossa, Léo, realmente, você é uma pessoa tão persistente. Persistência está dentro de uma força. Divertido. Nossa, Léo, você é tão bem-humorado. Humor é uma força. Então, que forças ele foi vendo e estudando e levantou as 24 forças de caráter. Junto, ele viu que talentos essa pessoa tinha, tá? Que pode ser definido de que forma? Habilidade inata que aquela pessoa tem. Aí você olha uma criança pequenininha, ela canta. Aí você fala, nossa, que lindo, ele canta tão bem. Pequenininho, ele joga a bola, ele ama aquilo. Ele ama andar de bicicleta e ele fica fazendo coleção de moto quando é pequeno. Você começa a ver na criança que talentos ele tem. Ele ama desenhar, ele ama estudar, sabe? Ele ama pintar. Tudo isso são habilidades humanas, talentos, tá? Que ele foi, a partir daí eu tenho talentos e forças. Então, o que eu posso estruturar para essa criança ficar melhor? E aí, ele começou a colocar o quê? Né? Identificar e focar nesses pontos fortes. Tá? Então, e ele colocou o seguinte, porque eu não vou ficar lendo slides, senão a gente não vai conseguir, isso está tudo nos slides. E aí ele começou a ver que o que bloqueia o meu talento, a minha força pessoal, os meus pensamentos disfuncionais, distorcidos. Então, ele começou a estudar também as distorções de pensamento. Então, uma distorção de pensamento. Você está aqui, estamos os três aqui. Aí, de repente, você olha para fora e fala assim, nossa, eu devia ter feito esporte ontem. Porque quando eu sair daqui vai estar chovendo e eu não fiz. Por que eu não fiz isso? Eu deveria ter feito isso ontem. Isso, o deveria, ditadura do deveria, é uma distorção. Você não fez. Não tem como resgatar, não tem como voltar.
Só que a pessoa fica na ditadura do deveria, do poderia, do que eu tinha que ter feito. Então, essa é uma distorção de pensamento. Maximizar o problema. Eu tenho um problema e eu fico pensando naquilo, e a emoção vai aumentando, aumentando, e eu vejo aquilo de uma forma imensa. Diminuição do meu próprio eu, está dentro de baixa estima. Então, que distorções de pensamento levam ao fracasso? E isso tudo... São fraquezas, né? Não, mas isso é aprendido. As distorções. Porque é a mesma coisa. Você chega e fala assim, mãe, olha a advertência do colégio. Eu não fiz o dever. Como você não fez o dever? Já te falei, você devia ter estudado, você deixa tudo para depois, você procrastina, você é inteligente, mas não é dedicado. Olha quanta coisa eu te passei aí. Você deveria ter feito. Aí eu começo a estruturar crenças, porque tudo isso, todo o meu pensamento, vai estruturando uma crença de quem eu sou. Essa é a minha personalidade, essa é a minha estrutura. Entendeu? Quem sou eu? E ali eu me formo. Então, o que é importante para eu trabalhar essas forças, que eu dei feedback de 2 testes, e aí eu mostro qual é a sua força, qual é a zona da força que você tem, se você subutiliza ela ou superutiliza ela. Eu vou te dar isso. Tá? Qual é a sua força de menor intensidade e como você pode direcionar a sua energia para mudar essa força. E aí ele dividiu as virtudes de acordo com forças. Então, por exemplo, virtude de sabedoria e conhecimento. É aquela pessoa que tem que traços? É curioso, gosta de aprender, de ler, tem perspectiva, é criativa, tem senso crítico. Então, essa pessoa, ela tem uma virtude de sabedoria e conhecimento. Aí depois vem virtudes de coragem. É aquela pessoa que, frente a situações de vida sofrida, ele teve capacidades de superar. Então, ele tem o quê? Uma força de caráter que é a bravura. Ele não foge, ele enfrenta. Entendeu? Ele persevera, ele é íntegro, ele tem entusiasmo. Então, assim, você fez o teste já? Aí eu vou te mostrar isso. Eu vou botar, Léo, a sua virtude é essa, tá? E a sua força é essa. As 5 primeiras forças é você. Entendeu? Então, como ele foi estruturando. E quando eu trabalho com o meu cliente, a gente faz o teste, eu dou o feedback e você vai começar a vivenciar muito aquela força na sua vida. Em que momentos ela aparece, tá? E você vai ver que ela aparece, que é natural seu. Entendeu? A outra virtude é a virtude de humanidade e amor. É aquela pessoa que é bondosa e generosa, que ama incondicionalmente, é inteligente, emocional e social. Então, ele foi dividindo essas forças de acordo com as virtudes. Virtude de justiça é aquela pessoa que tem espírito de equipe, é imparcial e é líder. Aí vamos parar e pensar um atleta. À medida que eu identifico as forças, eu vou chegar para você e falar assim, Léo, Regina, Gabi, o fulano, o Joãozinho que joga bola, tem um senso de justiça enorme quando ele está jogando. Eu também vou observando isso, porque a gente trabalha junto, né? E aí, o que eu posso enaltecer nele? Ele tem um espírito de liderança. Se ele é justo, ele mantém imparcialidade e ele tem espírito de equipe. Então, eu posso fortalecer isso, ao invés de criticar como professor, como técnico.
Então, isso é muito legal, porque aí a gente vai, tá, fortalecendo ao invés de só pegar, nossa, você é muito ansioso. Sabe por que você não ganhou? Porque você não acredita em você? Professora, Oi. eu até mandei hoje no áudio que eu enviei um exemplozinho, quase que você falou, de um atleta. Eu dei o exemplo do Lewis Hamilton na Fórmula 1, que teve que usar muita força da bravura para conseguir chegar no patamar que ele está hoje nesse esporte, né? Passando por Exatamente. preconceitos e tal, né? É um esporte de elite, individual, mas tinha tudo para não estar onde ele está, né? E passou as marcas, e foi essa coisa da determinação que você citou aí. Então, acho que Exatamente. eu entendi bem essa Porque o que parte. que acontece? Tá? Qual é a virtude daquele ser humano? Todo mundo tem. É, Porque o teste, quando você olha, você fala, gente, esse sou eu. Só que eu nunca me dei conta, tá? Porque lá, virtude da temperança, autocontrole, humildade, perdão e prudência. Muitas vezes você vê o seguinte, você avalia aquela pessoa e ele é atleta. Quais são as últimas forças dele? Humor e autocontrole. Se ele tem humor e falta de energia e humor e autocontrole, como ele vai superar? A cada momento do esporte que ele tenha que manter este autocontrole, ele se perdeu. Ele não tem. Então, essa energia não tem. E nesse trabalho de forças pessoais, tem todo um trabalho onde você desenvolve com ele essa habilidade de autocontrole. Como ele pode adquirir isso? Tá? Ele pode adquirir, tá, através de método de flow, que é do bem-estar, ele pode adquirir através de meditação, ele pode adquirir através de autoestima, autoconfiança, entendeu? Então, como você trabalha? Virtude da transcendência, apreciação à beleza, aquelas pessoas que adoram escultura, adoram pintura, tá? Tem gratidão, são otimistas, espiritualidade, perdão e bom humor. Então, assim, dentro das 6 virtudes, ele estudou os traços de caráter. E esses traços de caráter, hoje, assim, dentro da terapia, né, é o que eu mais trabalho. Por quê? A gente identifica o que é negativo nos traços de personalidade, identifica quais são virtudes e forças pessoais e você vai se mudar, modificar a partir daí. E a sua vida anda, porque você começa a se perceber diferenciado do que foi a sua estrutura familiar, né? Então, a psicologia positiva, investigação da personalidade de praticantes de modalidades esportivas, há muito sustentada pela psicologia do esporte, vem de encontro aos novos anseios da psicologia e percebe como área importante de estudo os traços positivos do indivíduo, né? Então, potencialidades e saúde mental dos participantes, tá? Desenvolvendo o ser humano de uma forma integral, no seu todo. Então, a gente vê o que é negativo, o que foi estruturado, tá? Para introduzir essa visão de virtudes e forças como um ser integral, na sua totalidade. Entendeu? Porque ali você pode ver o seguinte, a virtude mais forte pode ser a virtude de justiça, tá? Só que a sua segunda força, de repente você tem espírito em equipe e é uma pessoa que tem otimismo, porque não é só dentro de uma virtude. Os seus traços têm em todas as virtudes, só que o primeiro traço está dentro de uma virtude e as outras vão se complementando. Então, de repente, eu sou uma pessoa que tem
espírito em equipe, liderança, mas sou otimista, tenho autocontrole. Então, quando você olha, você fala integral para o esporte, esse ser, ele se encaixa nessa modalidade, ele vai se dar muito bem. Agora, sim, o autocontrole é o fundamental. Onde está o meu autocontrole? Isso não é só para o esporte, para todo mundo, né? E assim, eu deixei aqui o teste das forças. Se vocês um dia quiserem até ver isso com seu cliente, é importante o seguinte: bom, ele vai fazer o teste e, de repente, a gente tem uma psicóloga em equipe que trabalha junto. Eu vi isso, vi. O que você pode me ajudar? E até indicar, porque eu vejo assim, né? O Hugo, que é meu filho, ele saiu cedo para jogar tênis. E aí um dia eu falei para ele assim, faz o teste de forças pessoais. Aí ele fez. Qual era a última virtude? Autocontrole. Então, o que acontecia? E aí eu falei, você não é meu cliente, mas o que é importante? Reforçar esse autocontrole, porque é a última energia. Então, o que acontecia? Se ele tivesse no jogo, ele jogava muito bem. Se começasse a dar errado, ele já descompensava. Acabou. Então, ele jogava, fazia um super jogo, deu errado aquela jogada, ele já não tinha mais o autocontrole para voltar e estruturar a percepção que eu preciso na modalidade. Aí complicou tudo. Entendeu? Então, isso é importante, como eu vou percebendo cada um, né? E cada atleta. Você trabalha com futebol? Trabalho sim, Débora, com futebol. De criança, adulto, geral. Mais com criança, mas com adulto também. E com criança é bem legal, né? Porque aí você também, eu vou falar aqui, né, fechando hoje, os estilos de pais. Que aí você começa a observar que pai é aquele, o que ele estimula. Justamente. Tem uns que estimulam como uma prática esportiva, uns como competitividade demais, uns como lazer. Então, é justamente isso. Exatamente. É o que é levado para eles de casa, né? Exatamente. E aí o importante, assim, né, eu como até técnico e tudo, o que eu posso, a partir daqui, estruturar com essa família também, sem ter um psicólogo, senão eu vou precisar do psicólogo comigo. Então, através da formação, que pai é esse? O que eu posso sentar com ele no momento e colocar, que ele possa estimular sem ser o reforço negativo, né? Outra teoria é a teoria do Emberg e do Gold. Então, Gabi é uma figura e ele, a estrutura de personalidade, ele colocou uma pirâmide. Para ele, existe o quê? Um núcleo psicológico que é interno e constante, tá? Esse núcleo psicológico se estrutura a partir das necessidades que a pessoa tem e como ele vai estruturando esses comportamentos de ansiedade, de autonomia, de pessimismo. Esse é o núcleo básico dele. E no topo, no meio da pirâmide, tem uma resposta típica e o comportamento social, que é externo e dinâmico. Então, se a gente parar e pensar na nossa estrutura de personalidade, eu tenho toda a estrutura psicológica, minha emocional, afetiva emocional, que ela é constante a partir do meio em que eu vivo, tá? Somado a um comportamento externo. E dá o quê? O produto do meio. A minha resposta. Então, qual é a minha resposta? Tá? Então, se eu tenho traços de pessimismo, de introversão, esse meio reforça isso também. A minha resposta típica. Então, ele fala o quê? Sempre tem a minha estrutura interna, o ambiente social, esse produto do meio é a minha resposta. Como eu respondo
a partir de onde eu estou inserido, né? Então, ele fala do núcleo psicológico básico, que é toda a minha estrutura de personalidade através do quê? Sensações, percepções, emoções, motivos, valores, pensamentos, as minhas crenças. O meu eu, tá? Então, tem uma resposta típica do meu eu somado ao ambiente externo, tá? Que é o comportamento social. Então, Professora, oi? eu posso voltar um pouquinho quando você deu o exemplo do seu filho, porque a minha última força também foi o autocontrole. E é porque seja mais fraca e eu tenho que trabalhar mais, ou é porque eu não, assim, não, todos têm todas as forças, mas o autocontrole, no caso, tem que ser, então, mais bem trabalhado. É uma coisa assim, o autocontrole é uma força, tá? Que você tem, só que ela tem menor energia, tá? É a última Você também. desenvolve menor energia nessa força, tá? Então, o que eu preciso, tá? Igualar? Trabalhar energia nessa força, tá? E isso, assim, quando eu corrigir o teste, eu vou te dar. O que Mas é você... necessário que todas fiquem no mesmo patamar, igualadas? Não tem como, são 24. Você vai... Né? Aí você vai ser um robô, é isso. É. Mas eu desenvolvi. Agora, o autocontrole, eu preciso para quê? Em Ela é determinados momentos, né? exatamente. Saber Então, identificar. você ver essa falta de controle em que situações aparece. Então, em que Entendi. situações aparece, eu vou fortalecer, porque vamos parar e pensar. Todo mundo tem que ter autocontrole? Seria importante. Sim. Agora, tem momentos que eu não tenho. Tem momentos que eu tenho. Agora, muitas vezes, se ela é uma força de pouca energia, na maior parte da minha vida eu não tenho um autocontrole. Aí me prejudica. E aí é que é a necessidade de desenvolver Exatamente. essa força. Débora, Tá bom. Obrigada. esse comportamento social, que você falou, depende muito do ambiente, né, externo, né? Que eu posso dar um exemplo típico é voltado ali para a minha área, que é o futebol, né? Às vezes o atleta ele tem uma virtude de justiça, né? E devido ao comportamento social, ao ambiente externo, ele tem que mudar isso pelo contexto, né? Vamos colocar como exemplo aí um jogador mesmo profissional. Às vezes um fair play, o jogador do time cai, ele tem a oportunidade de fazer o gol, está machucado, tem um que tem uma virtude de justiça, de repente pegaria a bola, pararia o jogo no ato, né? Só que o comportamento social, de repente, a torcida da equipe dele não vai aprovar isso. Vai desaprovar. Ele, de repente, vai criticar e falar: esse não serve para o nosso time. Que, isso aqui é jogo, é 3 pontos, ele não está aqui para ser o bonzinho, né? Então, muda em função do comportamento social, né? Sim, porque, olha só, o comportamento social, tá? Se a gente for ver no atleta, ele começa desde pai e mãe, do técnico, o técnico vai atuar, o árbitro, como vai interferir ali nessa estrutura, tá? O dirigente de toda a equipe. Então, esse senso de justiça, o que é importante? No momento desse, ele para a bola, o pessoal vai gritar, vai vaiar, vai, entendeu? Põe para fora. Então, o que acontece? Esse senso de justiça dele, muitas vezes, é a primeira força, só que o importante é como ele pode aprender também, manter um equilíbrio nisso. O equilíbrio. O importante é estar na zona da força.
Só que quem subutiliza a força ou superutiliza, ele vai ser aquela pessoa metódica e justa em todas as situações. O que é importante? Equilíbrio da força. Ele não precisa estar no excesso ou na falta. Ele tem força pessoal, só que ele usa em excesso. Se ele usa essa força em excesso, é importante mostrar para ele, você tem um senso de justiça que é perfeito, que pode ser utilizado na equipe, pode ser utilizado nessa situação. Nessa situação, você está superutilizando e prejudicando. Perfeito. Isso é importante, porque assim tem a subutilização e a superutilização. Então, é aquela pessoa com justiça que ela não admite falha alguma, é o rígido. Então, e aí eu entro, tá, em cima, ou daquela criança que está jogando bola, o outro se machuca, ou o outro deu uma cotovelada, entendeu? E que eu paro o jogo e falo para você, Léo, tio Léo, isso não é justo, ele está batendo. Isso aí acontece demais, né? Acontece direto. Aí você fala, pô, eles chegam no consultório, estou fazendo futebol, não dá não. Eu falei com o tio Léo, o outro dá cotovelada, ó, ele finge que nem vê. E eu parei o jogo, desativou também, pelo meu senso de justiça. Tudo isso é importante a gente ver. Aí ele é tão justo, mas prejudica ele mesmo. Naquele momento, o outro deu cotovelada, não foi legal, mas você não precisa se prejudicar do outro. O outro sabe se virar. Então, é jogar para cada um. Então, como você vai estruturando a criança, porque aí ela fala, eu parei o jogo, aqui, ó, levei uma cotovelada. Em vez dele, aquilo, motivar ele, para ele correr, para ele se desenvolver mais, ele paralisa. Então, ele é tão justo que ele não consegue sair da situação. Aí complicou. Como é que você... Entendeu? Só que esse comportamento social, torcida, o olhar do outro, como eu estruturo, me paralisa, né? Sim. Tem um outro contexto dentro da relação do esporte, né, que é um quadro, Gabi, relação entre esporte e personalidade, que o SEC fez o seguinte, em 1975, ele estruturou o quê? Um outro estudo. O tipo de personalidade daquela criança ou daquele adulto, adolescente, ele vai selecionar. A primeira tese foi hipótese de seleção. Eu seleciono o meu esporte de acordo com a minha personalidade. Tá? Depois, ele estudando, ele chegou a uma outra hipótese. Tá? O esporte como estrutura de socialização. Entendeu? Então, dentro esse esporte como estrutura de socialização, para mim, a personalidade. E a terceira foi o quê? Que é o global, que é a interação entre, tá? A personalidade interferindo no esporte, o esporte como processo de socialização na minha personalidade e de interação entre os dois, que é outra teoria. Então, se a gente for ver, assim, várias, entendeu? Teorias, eles foram estudando que se encaixam diretamente ao esporte, né? Eu hoje, assim, como eu trabalho com terapia positiva, eu acho fantástico essa de estruturação de forças, né? Agora, se a gente parar e pensar assim, bom, personalidade influenciando na criança, então, uma pessoa que tem uma personalidade, um traço lá, tá? De ser uma pessoa mais agressiva, que tipo de esporte ela vai se interessar? Isso tem a ver? Tem. Então, você para e pensa o seguinte, uma criança tímida, introvertida, você coloca ela no MMA. Não vai sair.
Uma criança com senso de justiça enorme, introvertida, mais calma, mas eu quero que ele aprenda a se defender. Essa hipótese de seleção, quando ele diz, é realmente qual é a escolha. E você vê que o pai é quem escolhe, não é a criança que escolhe. O pai vai e escolhe o que é melhor. E nesse que escolhe o que é melhor, de repente, não respeitando isso. E o que ele diz, né? Se eu sou agressivo, óbvio que eu vou me interessar, me estimular muito mais esportes agressivos. Se eu sou uma pessoa introvertida, eu vou escolher esportes mais individualizados. Tá? Se eu sou uma pessoa realmente comunicativa, eu vou para um esporte aonde eu vou interagir mais. Isso tudo é importante, porque se eu pego uma criança tímida, no esporte, você começa a ver que aquele outro que é mais agitado, mais agressivo, ele corre, ele tem garra, e o outro dá aquela corrida e você vê e fala assim, gente, ele não desenvolve. Ele está lá parado, ele olha mais, e quando não passam a bola para ele, mais ele fica fechado. Por quê? Ele já é introvertido e ele não consegue se socializar. E ele tem com isso o quê? Uma baixa estima. Então, tudo isso é importante eu observar naquela criança para que ela consiga se modificar. Porque quem escolhe o esporte é a criança, sim, mas tem crianças que não se defendem, a mãe chega para mim e fala, vou botar no judô, o que você acha? Eu não acho nada, pergunta a ele. Aí bota ele na aula do judô um dia, 2, ele sai chorando. Aí a mãe fica possessa, fala, cara, ele vai para o judô e chora quando o outro derruba ele. Se eu não trabalhar esses traços, ele não vai conseguir se sentir bem ali. E aí não desenvolve. Ele tem talento para aquilo? Não, de repente o talento dele é para jogar tênis, é para jogar bola, não é para o judô. Entendeu? No caso, Débora, Oi? o interessante dessas crianças, né? A criança introvertida. O interessante seria procurar você está querendo dizer, um esporte direcionado para ela, ou de repente ela gosta de uma coisa que a criança introvertida não vai ser legal. É trabalhar o traço antes de ir para o esporte, ou direcionar ela para um esporte que vai ser legal para ela. O que é importante? Ela foi, você começa a ver que ela é mais introvertida. Isso pode mudar? Pode. Então, o que acontece? Se eu sou introvertido, eu estou fechado aqui, ó. Estou fechado nessa socialização. Então, o que eu preciso observar? Que essa criança é uma criança mais tímida, mais introvertida, provavelmente ela tem uma baixa confiança, ela tem uma baixa estima. O que eu posso estimular para ver se a partir dali ela desenvolve? Só que aí a gente, às vezes, chega e pega no ponto fraco. Nossa, você é tão quieto, cara, vai lá. Vai jogando mais para o buraco. Vai jogando mais para o buraco. Então, assim, tudo pode ser mudado? Pode. Ainda mais quando ele vê que alguém acredita nele. Tá? Eu posso direcionar isso. Olha só, é um esporte onde a gente vai estar junto, aqui todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém. Eu posso sentar com a criançada e falar isso. Então, já vou me sentindo mais à vontade. Agora, tem crianças, quando eu digo assim, introvertido, o pai é que escolhe sem... Sim. Não se defende, como ele apanha na escola, eu vou botar ele num judô. Cara, quando ele chega lá e ele apanha na escola e não sabe se defender, o garoto vai derrubar ele, que vem com tudo, ele não quer ir mais. Entendeu? Agora, isso pode ser mudado? Sim, isso pode ser mudado. Trabalhando esses traços com ele, estar atento a isso. Que aí o professor vira e fala, pô, cara, tá chorando porque tu é homem ou não é homem? Essa sensibilidade é que é importante, né? Porque essa estruturação
tá, do meio é muito forte, mas assim, reforçando as figuras parentais. Beleza. Portanto. Débora, Oi. só para complementar, até que vocês estão falando isso, eu lembrei bastante do caso de no alto Bom dia. rendimento. Nem Bom você dia, tava eu aí. entrei e fiquei quieta aqui. Eu estava sem internet, estava aqui me coçando, não estava conseguindo entrar. Pensando no caso de alto rendimento, mesmo em lesão, né? Fico pensando nessas crianças que o Léo está falando aí, que são introvertidas, que às vezes, né, são inseridas em um esporte, não se é trabalhado, né, essa questão da introversão, e vem toda essa questão social que está em cima do esporte, né? Da questão do herói, de não poder estar cansado, de não poder estar com dor, e a pessoa vai guardando, vai guardando, vai guardando, e o que explode numa lesão ali, e às vezes incapacita até, né, de continuar ali no esporte. Como que isso, né, vai lá do início, né, na infância, e pode se transformar numa coisa muito mais complicada, né? Assim, se não for Porque, assim, trabalhado. né, na realidade, que é engraçado, né? Se é um atleta de alto rendimento, o técnico levar ele à exaustão mesmo. Só que ele não pode reclamar, ele tem que ser forte. Essa estrutura de ser forte, dependendo do meu traço de personalidade, eu começo a somatizar e começo a adoecer. E aí eu perco a motivação, entendeu? Não tenho motivação para aquilo. Eu vou, entendeu? E às vezes eu via assim no meu filho, né? Falava, cara, Hugo, esse cara está fazendo overtraining. Mãe, não é isso. Fala, cara, você está morto, olha como você chega. Não, é isso que necessita, é isso, isso, isso. E uma das coisas que eu via e vejo nesse técnico do Hugo, e coloco para ele até hoje, né, que eles trabalham juntos e tudo, falei, cara, não é carismático, nem um pouco. Então é assim, olha só, ou você faz o que eu te mando, ou eu não te ensino mais. Eu estou aqui para você fazer o que eu quero. Como você mantém uma criança nessa estrutura? Meu pai já é assim. Então, se o meu pai já é assim, uma figura rígida, eu não consigo lidar com ele, como que eu lido com o técnico? Eu só somatizo. Tá? E aí vem a exaustão do corpo junto com a exaustão emocional. Como é que é essa estrutura? E dá tudo errado. Que a pessoa tem talento, mas como foi estruturado isso para a vida dela? Entendeu? Então, assim, se você vê assim, o que espera, ainda coloquei assim, da personalidade do esportista, tá? Nos estudos, são pessoas motivadas para o rendimento. É o tempo inteiro. Sucesso e fracasso, você tem que render, tá? Motivado por um rendimento e você tem que atingir aquelas metas, tá? Para você e para o outro, para o técnico, para a torcida. Olha a pressão emocional disso, tá? Então, tem que ser o quê? Ah lá, pessoas muito organizadas e disciplinadas. Organizado e disciplinado, eu tenho que ter autocontrole. A minha força última é autocontrole. Como eu chego lá, tá? Tem que ter disposição para liderança, capacidade de comunicação social, elevada capacidade de autoconfiança, resistência psíquica, autodomínio, controle emocional, elevada tendência de comportamentos agressivos em determinada modalidade. Como eu me estruturo? Como é que a criança, isso tudo é que se espera para que um atleta chegue lá? Isso tudo pode ser trabalhado? Sim. O psicólogo da equipe, o que trabalha junto, estar com essa família. Como você pode motivar alguém para o rendimento? Primeira coisa é tirar o padrão imposto. Você tem que. Porque à medida que você joga o tem que ali, é padrão imposto. Padrão imposto não gera motivação. Se eu chegar para você e falar, Léo, você pode. Cara, percebe,
o teu comportamento, você pode. Não, você tem que. É um técnico rígido, crítico e autoritário. A pessoa vai, só que ela vai e não consegue, o cara enaltece o que é negativo, e isso tudo que a personalidade dele, autodomínio, autoconfiança, ele não tem. Então, você vê que ele tem talento, ele vai, faz um jogo, ele começa muito bem no jogo, tá ótimo. Qualquer falha, se principalmente ele olhar para o técnico, dependendo do olhar e como é essa pessoa, ele desmonta ali, o jogo começa a dar todo errado. Aí o cara chega e, ao invés de fortalecer, ele entra no tem que. Vamos lá, cara, você tem que ter garra. Você tem que... É tudo no imposto. Um exemplo, eu sou flamenguista, então tem como dar um exemplo aí do Flamengo, né? Com o Jorge Jesus, o português, como o time se portou, né? E hoje é o mesmo grupo, praticamente, como a diferença, né? É um exemplo ali de liderança, ali, de treinador, né? Comandante, né? E aí você começa a ver, né? Assim, aí o cara vem, né? Qual é a diferença dele? O que ele implantou ali? Isso que é o mais interessante. O que Isso. ele implantou, que ele motivou? Porque vamos pensar, os jogadores são os mesmos. Eles estavam no topo. O que aconteceu que agora não conseguem? É a mesma coisa, a seleção do Brasil ganhou, o técnico era fulano de tal. Não é o técnico, a equipe continua. Claro que não. Equipe continua, como é essa troca? Qual é a personalidade de cada um, para que cada um é estruturado e como eu acabo conduzindo isso. É um detalhe, até puxando para o lado da psicologia, né? Eu tenho amigos dentro do Flamengo, né? Então, o Jorge Jesus tinha uma equipe, né? Multidisciplinar, né? Até porque o futebol é muito profissional hoje. Dentro dessa equipe tinha um psicólogo. Apesar de já me falaram que o Jorge Jesus também é formado em psicologia. E até hoje, o psicólogo saiu e até hoje não repuseram um psicólogo no Flamengo. Quer dizer, estou dizendo que é só isso que influencia no resultado, mas mudou toda a estrutura, né? Porque, de repente, um psicólogo que trabalha flow, entendeu? Estado de bem-estar, esse conhecimento, essa estrutura, meditação, tá? Reforço, forças, como você vai mudando isso? É. Então, eu vejo assim, né? Quando eu lembro do meu filho, que assim, ele tinha tudo para explodir e desistiu, né? Porque ele desistiu hoje. É professor de tênis, dá aula, todo mundo adora, comunicativo e tudo. Aí botaram ele numa psicóloga que trabalhava com esse técnico. A psicóloga era psicanalista. Então, trabalhava com psicanálise. O que está lá atrás? Só que era uma psicóloga, psicanalista, sem formação nenhuma em psicologia do esporte. Terapia todo dia. Aí ele me falava, aí eu falava assim, Hugo, você trabalhou isso? Filho, você já viu isso? Porque eu não sou psicóloga dele. Só que eu pontuava. Falava, você vai para psicólogo, essa falha pode estar acontecendo aqui. Essa psicóloga seria importante você trabalhar isso, leve isso para ela. Só que ela trabalha com outro conteúdo e não voltado diretamente com essa visão. Vai dar certo? Não. Então, é diferente. Eu trabalho com forças pessoais, trabalho com criança, a criança traz a queixa do esporte, o que eu trabalho com ela dentro do meu consultório. Tá? Então, se ela está numa equipe de alto rendimento, eu vou chegar e vou falar assim, Natália, olha só, essa criança, você está fazendo parte da equipe do Léo, o seguinte, o que eu percebi foi isso, isso, isso.
você pode reforçar ela nisso, nisso e nisso. Léo, essa criança pode eu trocar com você. Mas não adianta fazer uma psicanálise dentro do meu consultório e não interagir. Não vou chegar em lugar nenhum. Não é ser psicólogo. Isso é importante. Eu ser psicólogo, mas eu tenho uma especialização. Tá? Eu sou professor de educação física e tenho uma especialização em psicologia que me dá, a partir de hoje, uma noção diferente quando eu olhar para aquela criança, quando eu Professora, olhar para o atleta. professora, Oi. eu sei que é uma pergunta longa, mas assim, qual a diferença dessa psicologia que seria, como é que é? Cognitivo-comportamental, que deveria ser, eu acho, pelo que eu entendi, o que a psicóloga deveria fazer para os psicanalistas. Os psicanalistas não são eles são psicólogos, mas eu nunca entendi isso. Eu sempre achei que fosse a Seguinte. mesma coisa. Tá, o psicanalista, bem no início da aula passada, ele vai trabalhar com o seu inconsciente, com o que foi a sua estrutura nos primeiros anos de vida, focando na parte, tá? Nessa estrutura do sintoma, tá? Dos traços lá, ansioso, agressivo, tá? Ele vai direcionar isso. A terapia cognitivo-comportamental hoje, terapia positiva, ela está diretamente ligada aqui. Pensamentos, emoções, comportamentos, traços de caráter, entendeu? A terapia, o psicanalista, ele pode também atuar. Agora, ele tem que ter uma visão dentro de psicologia do esporte. Não adianta ele ser um psicólogo clínico e não ter a visão de esporte. Eu vou trabalhar a sua agressividade do que foi na minha vida lá atrás, não é dentro do esporte. E não vai ser uma coisa que vai psicólogo. servir para frente. Oi? Não vai ser uma coisa, se for o psicanalista trabalhando isso, ele vai ficar só naquela de analisar, de relembrar, de Ele vai fazer descobrir uma as causas, análise. mas ele não vai Exatamente. melhorar a pessoa para o futuro, digamos assim. Como ele vai direcionar isso. Entendeu? Então, assim, todas as linhas são válidas. Tem a linha humanista, que eu posso direcionar tudo isso, tá? De autocontrole, de autoconfiança, de resiliência. O humanismo vê isso. A psicanálise, junto com o esporte, eu tenho que entender o que eu vou fazer. Tá? Sim. Eu ser formada, eu sou psicóloga, não trabalho, não estudo sobre isso, é outra coisa totalmente diferente. Uma coisa é sensação e percepção, outra é sensação, percepção no esporte. Diferenciou? Entendi. Eu dou aula de motivação, sensação, percepção, tá? Direcionada para o ser humano em si, no geral. Para o esporte, eu tenho que ter uma outra visão, tá? De como é isso, de como ele se estrutura. Tá? Então, assim, da personalidade, que conhecimentos específicos aquele atleta tem que ter, como ele utiliza essas informações, como ele processa isso dentro da prática esportiva. Não adianta só eu entender os traços de personalidade e não entender o que o esporte necessita. Não vou estar direcionando. Né? Então, assim, atletas de alto nível, o que é exigido? Tá? Conhecimento específico da tarefa, melhor informações disponíveis, processam de forma mais eficiente as informações. Isso tudo, ele não chega a alto nível tendo isso tudo é trabalhado. Para ele chegar a um atleta de alto nível, ele trabalhou tudo isso. Tá? Como é a percepção visual dele, o tempo de bola, a noção do corpo, no tempo, no espaço, a personalidade dele, integrando todas essas informações para ele chegar lá. Então, é o que a gente fala, não adianta ter talento.
O importante é como você vai direcionar esse talento, tá? Para, no momento, ele tomar a decisão mais adequada. Ok? Bom, aqui, comportamentos neuróticos como ansiedade, medo do fracasso, tendência para atitudes depressivas, sensibilidade exagerada diante do insucesso ou crítica, leva ao insucesso. Então, se eu não lido com crítica, se eu sou mais deprimido, tá? Se eu tenho uma sensibilidade, se eu tenho uma ansiedade, como eu vou estruturar isso? Vai estar fadado ao insucesso mesmo, né? Aqui também tem uma coisa assim, né? Que eles falam da diferença de personalidade feminina da masculina. Então, assim, esportistas, homens e mulheres. Então, quando a gente trabalha, né, assim, feminino e masculino, o que é colocado? A mulher tem uma estrutura mais emocional. O homem tem uma estrutura muito mais racional, tá? Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso de um equilíbrio entre razão e emoção, tá? Só que, o que eles colocam nesse estudo, né? Que as mulheres são muito mais dedicadas, tá? Elas persistem mais, elas são mais disciplinadas, elas são menos agressivas, claro, não generalizando. A toda mulher é assim. Não. Mas, em função da mulher, tá, ser muito mais emoção, isso porque o meio familiar também exige isso dela, tá? Ela tem, muitas vezes, traços maiores de ansiedade, tá? Agora, assim, quando eu trabalho com meninas e quando eu trabalho com meninos, isso, dentro da estrutura de personalidade, a gente tem que levar muito em consideração ao meio, tá? Por quê? Se ela é uma personalidade mais agressiva, mais decidida, se impõe, muitas vezes é passado o quê? Nossa, você tem um jeito de homem. A família rejeita isso. E isso é um traço dela. Entendeu? Da mesma forma, quando o menino é mais introvertido e é mais sensível. Aí ele sai da equipe lá do jogo, do esporte, do judô, chorando, o pai chega e fala assim, cara, isso é papel de boiola. Tá chorando? Homem não chora. Então, essas estruturas das diferenças sexuais também está diretamente ligado à estrutura do meio como resposta. Tá? Como aquele meio, tá, produz o traço de personalidade. Então, o que espera-se? Tá? Que a menina seja mais dedicada, mais atenciosa. Nós somos uma estrutura mais emoção mesmo. Isso já tem uma diferença. Agora, como isso vai sendo diferenciado de um para o outro, que são traços que também podem ser reforçados. O Hugo estava dando aula para uma menininha, né, que é atleta de alto rendimento, e o Hugo falou, gente, ela desistiu do tênis. Ela não quer. Porque o pai fica o tempo inteiro. Então, ela tem um técnico que está ali com ela. E o pai fica o tempo inteiro. Mariazinha, você não empunhou a raquete. Mariazinha, o toque não foi esse. Olha só como é que você está fazendo. O que eu estou pagando? Estou pagando para ver isso? E um dia, o Hugo falou para ela, eu vejo você tão desmotivada que ela quase não fala, introvertida. Aí ela falou, mas é muito ruim, porque nunca está bom para o meu pai. Entendeu? Eu não quero continuar mais, é muito ruim. Então, à medida que eu percebo que essa criança é mais introvertida, é mais sensível, e essa família estrutura isso, como eu posso... E aí eu falei com o Hugo, por que você não conversa com o pai dela? Ele falou, mãe, não sou psicólogo. Já falei para ele procurar. Entendeu? Ela vai parar. Ele falou, eu não aguento.
Porque tanto ele conduz a menina, como ele conduz o técnico. Ele. Então, isso também é super importante quando a gente está trabalhando essa estrutura de personalidade. Porque o que eu observo? Que esse pai, essa criança tem o maior talento que ela pode não manter em função dessa desestrutura emocional. No Fluminense, né? Equipe profissional, um pouquinho diferente, que é seletivo, né? Categoria de base, você não pode proibir a presença do pai, óbvio, né? Mas o Fluminense, o que o Fluminense fez há algum tempo? Construiu um muro de uns 5 metros, a criança chega, o pai, você pode ficar aqui dentro sim, do muro para cá. Não tem acesso ao treino, né? Justamente para não atrapalhar esse desenvolvimento, né? E o profissional que está ministrando, né? Porque assim, né? Se a gente parar e pensar, né? Eu dei uma parte, falei com a Clévia, que eu achava importante, né? Como é todo esse desenvolvimento da personalidade infantil, porque tudo parte dali. Tá? Então, se você parar e pensar o seguinte, aqui é um círculo, tá, Gabi? Que eu coloquei, que é um desenho, e é um círculo pequeno, com vários círculos em volta. O primeiro círculo pequeno é a criança. Então, ela está lá, nasceu. Essa criança nasceu, ela precisa o quê? Das funções vitais, gerais, de afeto, de atenção, supridas ali. Ela tem essas necessidades. Tudo bem. À medida que ela tem como foi suprido essas necessidades, ela vai começar a ter o quê? Uma percepção, sensação, percepção e elaboração das informações desse meio familiar, tá? Que depois do círculo menor, o segundo círculo é as funções gerais, né? Que são as necessidades afetivas, emocionais e biológicas, fisiológicas necessárias à vida, com ela começar a perceber e elaborar as informações. Tá? Só que, à medida que ela começa a perceber e elaborar as informações, ela começa a estruturar o quê? Cognitivo, a pensar, né? Que a percepção me leva ao pensamento, que é o outro círculo maior. Então, tem o meu pensamento... Um dentro do outro, né? Oi? Tá um círculo dentro do outro. Um círculo dentro do outro. O Entendi. primeiro é a criança, o segundo, tá? Maior, funções gerais, a percepção e elaboração das informações do meio, que vão estruturar o quê? A minha estrutura de pensamento, que é outro círculo maior cognitivo, vai estruturar a minha emoção, a minha motivação, tá? O meu social. Esse círculo aqui interfere o quê? Físico, social, e vem o físico e o psicossomático. Então, que é o maior de todos? Não, é tudo em um, subdividido. Tá. Criança, funções gerais, um outro círculo subdividido. Pensamento, emoção, a motivação, o social, o físico e o psicossomático. Por quê? O cognitivo, a emoção, a motivação interferindo pelo social, aparece a minha estrutura física e psicossomática, que é a minha emoção. E o círculo maior do que interfere, tá? Então, o ambiente familiar, a escola com os professores, tá? A recreação da criança com amigos e o esporte de rendimento. Então, se a gente para e pensa, ela vai se estruturar a partir disso, tá?
quais são as necessidades, como eu percebo. Aí eu vou estruturando. Para cada situação, tem um pensamento, uma emoção, uma motivação intrínseca ou extrínseca, que a gente vai ver em motivação depois, tá? O social interferindo no meu físico e na minha estrutura psicossomática, como eu sinto. Só que isso tudo é interferido pelo quê? Pelo ambiente familiar, somado à escola, como é essa recreação que ele tem com amigos, porque criança que não tem lazer, tá? É uma criança que realmente só estrutura razão. É aquela pessoa rígida que estuda, que ela é crítica, ela não tem mobilidade nesse corpo. Esse corpo precisa de mobilidade do brincar. O brincar estrutura isso, tá? E como ela estrutura esse esporte de rendimento de acordo com o técnico. Se ela bate, esse técnico é parecido com o ambiente familiar e é um ambiente de assertividade, tá? A criança caminha, porque aí tá o técnico, o ambiente e ainda a escola. Como atuam sobre nós. Esse círculo aqui faz com que a gente se torne esse produto do meio, eu. Então, como eu interajo com você? Então, se eu sou fechado, sabe? Se eu tenho que ser forte, se eu tenho que ser esforçado, se eu tenho que agradar sempre para ser aceito, se eu tenho que ser apressado, tudo isso são impulsores que eu vou estruturando. Tenho que ser forte. E o treinador me joga isso, a minha família joga isso. Na escola, eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar. Tudo isso vai estruturando a minha personalidade. Eu tenho que ser apressado, porque vamos lá, está na hora do almoço, ó, meio-dia, está acabando a aula. Como eu vou me estruturando nesse meio? Então, como se desenvolve a personalidade da criança a partir daí? Tá? Depois, o que vem é todo o desenvolvimento disso que eu estou falando, né? Funções biológicas, necessidades, que eu já falei, mas é o material que vocês têm para utilizar. Tá? Aí tem aqui que eu botei, que eu acho super importante, o desenvolvimento da personalidade da criança de acordo com os pais. Então, eu vou, a partir de hoje, começar a observar que tipos de pais, de repente, até eu tive, ou que as crianças onde eu trabalho tiveram. Então, os estilos de pais podem ser, tá? O autoritário. O autoritário, ele vai ter que comportamento? Padrão rígido, punitivo, tá? Estritos, né? Restritos ali para aquela criança, tá? Um exemplo, se você não limpar o seu quarto, eu vou tirar o seu iPad para sempre. Tá? O que gera o autoritarismo? Luta ou fuga? Ou você se torna uma criança agressiva e fala assim, tira, dane-se, problema seu. Ou eu, que é o extrovertido, tá? Naquele traço lá, quando a gente fala, tá? Um extrovertido, que ele se coloca, mas não tem um equilíbrio emocional, ou aquela criança introvertida, instável, tá? E o extrovertido instável também. Tem os pais permissivos, que são os descuidados, inconsistentes, pouco exigentes, né? Então, é aquele negócio, eu estou aqui, a criança chega, eu falo, tá bom, tá bom. Não, eu estou te mostrando, ai, que lindo, eu já vi. Aí eu falo assim, fez dever, não fez dever? Tem pais que falam, estou ligando, dane-se, principalmente agora, né? Eu não vou ficar exigindo, não. Ah, você quer assistir a aula, você assiste, você não quer, você não assiste, você não quer ir no treino, não vai. Então, é aquele permissivo, ele tudo pode, ele não bate de frente, tá? Então, descuidado, e aí ele coloca lá, seria bom que você limpasse o seu quarto. Mas acho que eu posso esperar, não estou nem aí. Só que, eu esqueci de falar, né, aqui, o autoritário,
Qual é o comportamento da criança? Ou insociável, luta ou fuga, hostil ou retraído. Falei. O permissivo, qual é o tipo de criança? Imaturo, mal-humorado, dependente, de baixo autocontrole. Porque eu preciso de um controle para me posicionar no mundo. Se você não está nem aí para mim, como é que eu estruturo esse controle? Não estruturo. E eu vou me perdendo, tá? E aí tem o pai autoritativo. Esse é o estilo mais positivo na estrutura de figuras parentais. É firme, define os limites e objetivos, usa o bom senso, incentiva a independência, tá? Você terá que limpar o seu quarto antes de irmos ao restaurante. Assim que você terminar, a gente sai. Ou seja, você vai limpar. Mas eu não preciso gritar, eu não preciso berrar, eu não preciso deixar para lá, tá? E estimulando o seguinte, não é que você tenha que limpar, tá? Você terá que limpar no seu tempo. E eu não uso tem que como autoritário. Então, eu gero o quê? Habilidade social é uma criança agradável, autossuficiente, independente. A gente vai vendo isso. Então, quando vem aquela criança no meu consultório ou no esporte, você vai colocar aqui. Ele é imaturo? Se ele é imaturo, se ele é independente, se ele é agressivo, tem uma estrutura familiar não saudável aí, disfuncional. Tá? E o rejeitador negligente, que é aquele desligado emocionalmente, encara papéis apenas como provedor de alimento. Eu estou fora, quando eu chego em casa, está reclamando que você tem tudo, eu pago tudo. Estou vendo televisão, eu só banco, mas eu não estou interagindo com o outro. Tá? Ele mantém tudo do bom e do melhor. Como eu tenho um adolescente, né? Que o pai agora, ele fez 18 anos, e aí o pai deu de presente para ele uma casa alugada em Itaipava, uma mansão, que ele pudesse levar 15 jovens, pandemia. Ele podia chamar 15 amigos e 15 amigas para casa. E eles ficariam uma semana nessa casa. Certo. E aí, eles foram para lá, claro. Só que ele tinha me colocado o seguinte, eu vou ficar uma semana, né, durante 5 dias, com as meninas que a gente conhece, que são nossas amigas, e 3 dias nós já contratamos mulheres de programa que vão vir numa van para casa. Itaipava. Tudo bem. E assim foi. Só que quando o pai descobriu que a menina de programa, aí o pai falou assim, mas como menina de programa? Aí a mãe falou assim, cara, isso é um absurdo. Ele falou, mas ele está fazendo 18 anos, está nisso aí mesmo. Bem, e assim foi feito. Bom, conclusão, vieram o aniversário e tudo, veio vestibular. Aí a mãe falou, ele não está estudando nada, e para ele entrar para a faculdade, ele tem que passar com 70% de bolsa numa faculdade, ou seja, tem que ser o melhor do vestibular. Só que ele não estuda. Então, o pai fala assim, pô, mas eu dou tudo. Ele tem o tênis de marca aí, do Michael Jordan, que custa R$5.000. Esse pai, na realidade, ele é negligente, ele rejeita essa criança. Qual é o comportamento de indiferença, de baixa estima, de rejeição, como essa criança se estrutura? Então, assim, o desenvolvimento da personalidade, ele está diretamente ligado a isso aqui. E isso a gente tem que estar atento. Tá? Vantagens e desvantagens do esporte para a criança, né? Então, qual é a vantagem? Primeiro, esse desenvolvimento psicomotor. Se tem crianças que têm atraso psicomotor, o esporte vai ajudar muito. Tá? Ajuda o quê? Na autonomia, no orgulho e prazer de se sentir autossuficiente, no coleguismo, pontualidade,
disciplina, responsabilidade, capacidade de comunicação, habilidade social, ter o conhecimento de estruturação de metas para a vida. Então, as desvantagens, tá? Primeiro, o estresse, que muitas vezes é causado pelo ambiente ou pelo técnico, o pouco tempo para outra atividade, porque aí bota tanta coisa que a criança não estuda, ou aí ela não vai bem em nada, porque é muita coisa. Pouco tempo para estudar, aí a mãe fala, eu vou te tirar, porque você não está estudando nada. Só que tem inglês, francês, agora tem um outro negócio lá, tem cama elástica, tem terapia, tem fono, tem... Em que a criança vai se estruturar? Isso tudo é importante. Alto nível, atleta de alto nível pode causar nervosismo, estresse, sobrecarga, lesões, fadiga mental, frustração e desmotivação. Então, tem o quê? As vantagens e as desvantagens. Se eu começo a perceber que esse esporte, tá, ele está tendo comportamentos que ele não está rendendo, eu posso conseguir ver tipos de pais, como eles colocam, como está a vida dessa criança e o que eu posso levar a uma motivação para que isso mude. Natália vai perguntar algo? Natália, o seu rosto é tão familiar. Você fez faculdade aonde, hein? Eu fiz UF, só que eu fiz depois especialização em Jung. Será que é de Jung, alguma coisa assim? Não sei, eu olho para você e falo, gente, o rosto é muito familiar. Mas Jung explica. Então, o que é importante, né? Eu estar atenta a isso. Então, não tem como não estar produzindo. Se não está produzindo, ele não vai estar motivado. Então, quais são as vantagens e desvantagens? Agora, se realmente ele tem pais que estimulam, um técnico que você vê que vai, então é uma família autoritativa, você vê que a criança vai embora. Qual o estímulo que ela tem? E isso aqui, né? Muitas vezes ela não tem que ter um nível socioeconômico alto, entendeu? Muitas vezes é uma criança de classe média baixa, mas a família, de repente, é tão carinhosa, acredita, e aquela criança, eles acham assim, eles criam, né, expectativa dele chegar a ser um atleta de ponta, e muitas vezes ele vai. E aquele que muitas vezes tem toda a estrutura, tá? Financeira, ele acaba não chegando. Então, como é isso, né? Claro que, assim, tem pessoas e pessoas dentro dessa estrutura interferindo ali, escola, como ele é motivado, como ele está sendo estruturado para ele chegar, né, ao ápice mesmo, né? Aqui, eu copiei, mas eu acho que, assim, a gente pode até, vocês podem ler isso, né? Em que o momento em que a criança obtém prática, entra na prática esportiva, né? Quais são esses benefícios sociais e emocionais, tá? Que eu também já falei, como criar meta, ser disciplinado, capacidade de socialização, autoestima, autocontrole, isso tudo, tá? O despreparo de alguns profissionais muitas vezes concorrem para a utilização inadequada ou incoerente da atividade esportiva, aumentando a agressividade, deslealdade e até mesmo violência no comportamento da criança e do adolescente, né? Eu vejo assim, tinha um menino que eu atendia que ele entrou para, não sei o nome esportivo, que é essa luta livre, como é que chama? Ele estava fazendo... É tipo MMA, mas tem um nome. Como é que é o nome? Ele falou assim, arrumei uma pessoa, um técnico, vou começar a lutar, vou começar... Ele falou, estou fazendo... Como é que é o nome? Jiu-jitsu? Não é jiu-jitsu, é luta, mas
para MMA, tudo é válido. Como é que é o nome daquela luta que tudo pode? Soco, da chute. E aí ele entrou e tudo. E ele estava achando o técnico ótimo, né? Vale tudo? Vale tudo. Só que, o que ele falou? O técnico era uma pessoa extremamente agressiva, muito agressiva. Só que nessa agressividade, muitas vezes, a forma quando ele errava e tudo, que ele é um jovem super comunicativo, né? O técnico falava assim, desqualificava, entendeu? Ah, cara, tu é burro mesmo, não adianta não, entendeu? Aí falava para ele assim, você tem mais é que se ferrar, você tem mais é que se fuder. Jogava isso para ele. Só que ele estava ali, adolescente, entendeu? Aí um dia ele não foi bem, entendeu? E ele falou com o técnico na mesma intensidade e nas mesmas palavras que o técnico usava com ele. Entendeu? Mandou ele se ferrar. Naquele momento, o que o técnico fez? Agarrou ele pelo pescoço, falou, vem cá, você está pensando que eu sou o quê? Não sou da sua família. Você vai falar comigo assim por quê? Aí o menino, ele ainda falou assim, pô, falei com ele, pô, cara, foi mal, é só uma brincadeira. Aí ele falou, brincadeira não, isso é falta de respeito. Aí ele vira e fala assim, mas se você quer respeito, então você também me respeita, porque você fala isso comigo. E aí o cara deu um chute nele, entendeu? Deu um chute, saiu, aí ele chegou na terapia assim, arrasado. Falou, pô, eu gosto do cara, mas o cara é muito descompensado e tudo, eu não vou mais. Falei, pô, mas você gosta tanto, sabe? Você joga a sua energia para fora, você já é um adolescente mais agressivo e tudo, mas tem como você organizar isso. Aí o técnico ligou para ele, não pediu desculpa, que ele faltou uma semana, falou, ó, treino está aqui, eu estou te esperando, falou. Aí foi ele. Ele falou, cara, quando eu cheguei lá, ele me deixou na prateleira. Ele nem olhava direito para a minha cara, começou a dar mais atenção, e aí eu fiz o que você falou, né? Fui conversar com ele. Falou, pô, cara, me desculpa, eu gosto muito de você e tudo. Aí ele falou, quando passar a mágoa, eu te trato legal, por enquanto ainda está aqui. Ele saiu. Eu não quero saber mais disso. Então, assim, esse despreparo, muitas vezes, o que gera? O que leva? O que acontece? O outro abandonar realmente, porque você chega todo dia, um técnico com uma cara horrível, o bom dia é entre os dentes, ele está de mal com a vida, ele está de mal com a vida dele. Então, o que ele gera naquela criança? Se é uma criança distímica, se é uma criança com baixa estima, entendeu? Então, o insucesso, tá? Por que as crianças interrompem? A gente começa a ver o quê? Falta de apoio familiar, a pressão, que é muito grande, o apoio financeiro, dificuldade no relacionamento com o grupo ou com o técnico, pressão por bons resultados, vontade de fazer outras atividades que o esporte impede, prejuízo nos estudos e intensidade nos treinos e o estresse. Então, assim, o que gera o insucesso nessa estrutura? E a criança vai estar o quê? Nesse pico de desenvolvimento de personalidade. Então, eu estou desenvolvendo a minha personalidade com o meio familiar, com a minha escola, com o meu técnico, com os meus amigos. Tá? Então, assim, se a criança está nessa estrutura de um desenvolvimento integral, tá? Dentro da estrutura psicomotora, dentro dessa estrutura, tá? Desse corpo, dessa mente, com toda a estrutura integral, né? Cognição, emoção, comportamento, o espiritual, como eu sou responsável nesse desenvolvimento também. Isso é importante. Tá? Eu atuar
levando a essa criança tendo a percepção desse todo. Isso é o mais importante, né? Então, assim, dentro de personalidade, eu tirei assim o que é mais importante e que vocês possam ter uma noção de como eu posso observar o outro. Qual é a sensação que eu vou ter quando eu olho aquela criança que chega e que está jogando, que eu vou falar com ela e ela não mantém olhar? Se ela não mantém olhar, ela está fechada. Se ela está fechada, se ela é intro, todo intro tem figura rígida e crítica de autoridade, que faz com que ela se feche. Se ela é extrovertida, que tipo de pais estão ali? Se ela é uma criança assertiva, entendeu? Eu consigo interagir com ela. Agora, se é uma criança que luta, que é agressiva, ou que foge, luta ou fuga, eu preciso trabalhar o quê? A assertividade. Se eu trabalho assertividade, eu trabalho o quê? Habilidade social. Com isso, eu trabalho autoestima, eu trabalho essas emoções, eu trabalho motivação para que essa criança ou este adulto esteja sintonizado como um todo. Então, assim, gente, nessa aula é isso, tá? E à tarde eu vou entrar, já são 12h20, 1h30, eu estou voltando e a gente vai falar de emoção e motivação no esporte. Ok? Débora, só Oi. uma pergunta rápida. O teste que você passou para a gente fazer, você teria ele ou sabe onde a gente consegue para aplicar? O teste que eu passei, ele está no site do VIA. Mas, por exemplo, se eu quero aplicar em alguém, é só a pessoa entrar lá e ele mesmo já corrige. Os mesmos passos, e tem um que é assim para o adulto e tem outro que é para o adolescente. Tá? Você querendo, eu troco contigo, entendeu? Assim, tem um baralho, eu vou trazer quando eu começar a aula, o baralho de forças pessoais, que você pode Legal. trabalhar com a criança, se você trabalha em consultório, ou como você pode trabalhar com a criança em grupo, entendeu? Isso, né, Natália, assim, não está no curso. Só que o que a gente faz? Eu deixo o meu telefone e aí um dia eu marco, você vai lá no consultório e eu te explico, Natália, isso trabalha assim, assim, assim. Como você pode trabalhar com ele, Legal. Obrigada. entendeu? Porque o teste é só através do VIA. Agora, tem um artigo também que esse psicólogo estruturou o teste com as 24 forças e você vai colocando positivo e negativo, você soma. Então, a soma maior ali vão dar as 24 forças pessoais. Ele estruturou isso. Posso procurar isso, te passar também, entendeu? Mas o teste é pelo VIA. A pessoa entra, faz, e a bibliografia... Quer ver? Ah, tá. Eu botei da psicologia positiva, mas o teste tem o livro de correção do VIA, que eu também passo, mas aí não é aí é para psicólogo. Só o psicólogo pode utilizar a correção do VIA. E aí eu te passo o livro. Acho que ele está lá em cima. Começando a aula, eu te passo o livro de correção do teste, porque aí você utiliza ele ali. Tá, fechado. Assim, eu gostaria de um feedback de quem está, como é que foi a aula, foi corrida, deu para entender, ficou alguma falha para a gente fechar. Para mim foi tranquilo, professora. A Gabi. Para mim Super foi ótimo tranquilo. também. Deu para Então, tá entender e bom. acompanhar direitinho. Tá. Então, assim, 1h30 no mesmo bate-canal, ok? Os slides vão para o Moodle, né? Já estão, né? É, porque eu mandei, eu até falei com a Clévia, né? Os slides estão no Moodle. Aí ontem eu fui ver que ela colocou,
Falei, gente, o slide que eu mandei para ela é o que não tinha correção. Fui, agora eu já falei com ela de manhã e falei, ó, o slide que está no Moodle você troca e coloca o corrigido que eu vou mandar para ela. Ok? É que tem alguns que tem o pessoal fazendo audiodescrição, mas é mais para frente que eles estão pegando e fazendo. Entendeu? Aí só depois que eu vou ter realmente acesso, Aham. mas tá tranquilo, Mas só assim, para saber. o que estava sem correção, por exemplo, psicomotor. Aí saiu psicomotor, e aí eu fui lá, tirei o E. É um detalhe, É um detalhe assim, mas o todo. mas dá para entender. Não, o conteúdo todo está aí. O Tá. erro é assim, uma letra faltando só, mais nada Sim. disso. Ok? Gente, Tá. boa tarde para vocês. Tá? 1h30, né? 1h30. 1h30, 20 para as 2 a gente começa. Obrigado, Tá até bom, mais vamos tarde. Beijos. almoçar, Tchau, Tchau, tchau. gente. É. Beijo, gente. Tchau, Mais tchau. tarde.